graça e a paz do nosso Senhor Jesus, Pastor Jefferson Hilário aqui. Eu quero, mais uma vez, meditar com você no Evangelho de Marcos, capítulo 4, que diz assim: Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: Passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? E levantou-se ele, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Muito bem, o texto claramente mostra aqui que Jesus ele tem domínio, inclusive, sobre os elementos da natureza, mostrando a sua divindade e o seu poder sobre tudo e sobre todos. E o que eu quero refletir aqui com você é a maneira como Deus trabalha em nossas vidas durante o período do nosso sofrimento, durante o período em que enfrentamos lutas e dificuldades. A Bíblia claramente nos mostra que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. A Bíblia também nos mostra, através de Paulo, do apóstolo Paulo, que nem mesmo a morte ou as dificuldades podem nos separar do amor de Deus. E qual é o propósito de Deus nessa forma, nesse trabalhar durante esse período que nós enfrentamos de dificuldades, de sofrimento, de dor e de grandes lutas? O propósito de Deus é gerar fé em nossos corações, para que possamos chegar transformados na outra margem. Este é o grande propósito de Deus quando nós enfrentamos dificuldades. As tempestades, as dificuldades, o sofrimento não vão nos impedir de chegarmos na outra margem, mas nós temos que chegar transformados na outra margem. Por isso, durante todo esse período que nós enfrentamos lutas, que você está enfrentando lutas, você não tem que se concentrar somente naquilo que você está passando, mas em como Deus quer transformar a sua vida. Quem é este, como diz o texto aqui, né? Os discípulos se perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é aquele que tem poder para transformar a sua vida, para que você chegue do outro lado realmente cheio de fé, esperança no próprio Jesus. Jesus é a razão da nossa fé, Ele é a nossa esperança. E Ele quer que cheguemos do outro lado transformados. E a pergunta que eu faço para você é a pergunta que o próprio Espírito fez para mim. Que Jefferson chegará na outra margem? E eu faço essa pergunta para você. Quem chegará do outro lado? A mesma pessoa que saiu de uma margem vai chegar na outra? Não pode ser assim. Deus quer que uma outra pessoa chegue na outra margem, uma pessoa transformada pelo seu poder, transformada pela sua palavra. E é isso que eu quero deixar para você. Deus está trabalhando na sua vida para que você chegue na outra margem, cheio de fé, esperança e cheio da graça e da presença de Deus. Que o Senhor te abençoe e te transforme em nome de Jesus.